Eu sou Jéssica Alves, eu sou atriz, sou uma das integrantes do Coletivo Inflamável, que é um grupo de artistas daqui da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, que nesse ano de 2020 a gente está com um processo de criação, que é o Margarida Contra Tanques. E até a gente chegar nesse processo de criação de espetáculo, no processo de criação e conclusão da dramaturgia, a gente sentava e conversava sobre os nossos desejos, as nossas referências. A gente colocava músicas que a gente gostava, muitas imagens, o espetáculo traz isso, muitas imagens, né? Meu nome é Brina Canto, eu faço parte do Coletivo Inflamável. Falar um pouco sobre esse processo do início de tudo. Primeiro, a gente se entendeu sobre o que a gente quer falar, sobre o que a gente quer mostrar, para quem. Então, a gente, nesse desenvolvimento desse processo, a gente se descobriu e entendeu que a gente gostaria de trabalhar sobre as mesmas coisas, falar sobre as mesmas coisas, sobre ser mulher, sobre ser periférico, sobre ser negro e morar na periferia. Então, foram esses temas que a gente acabou entrando em consenso e as coisas acabaram fluindo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Kelly Saldanha. Estou aqui um pouco à frente da direção desse espetáculo, que está com o nome provisório de Margarida Contra Tanques. O desejo de montar o espetáculo foi a partir do nosso encontro, os nossos encontros enquanto coletivo, que surgiu a ideia de montar esse espetáculo. A priori, não cheguei com nada, não cheguei com ideia nenhuma, e foi a partir dos encontros, de vendo, identificando os desejos das pessoas que fazem parte do coletivo, que a gente foi começando a encontrar os caminhos para chegar até Margarida Contra Tanques. A gente, antes de chegar nessa pessoa, né, nessa persona, a Margarida, a gente já tinha essa ideia de que a protagonista do espetáculo seria uma mulher. A gente queria retratar no espetáculo como as mulheres, como nós somos vistas na sociedade, quais são as referências que nos dão, né, as referências que nos dão, como é essa mulher ideal, como tem que ser essa mulher ideal, essa mãe ideal, e de como a gente sempre tá num papel de culpa. Então, o espetáculo ele não é biográfico, ele é uma ficção inspirada na vida de Margarida, mas a gente quer trazer essa força que ela tem que ter, porque a gente sempre está nesse papel de ter que provar de que a gente é capaz, de que a gente é forte, de que a gente domina espaços, papéis que são majoritariamente masculinos. Então a gente busca colocar isso no espetáculo. Desde o início do processo da Margarida, a gente entendeu que a gente queria falar sobre os trabalhadores. Só que como chegar nesses trabalhadores? Quais trabalhadores? De que área? Então a gente acabou chegando através de pesquisas na Margarida. Desde então a gente tem se inspirado na história da Margarida, pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ir atrás de lutar pelos direitos dos trabalhadores, tanto dela quanto o dos outros. Então, isso é muito significativo. Foi aí que a gente começou a se descobrir. Mas não me cortam as asas, me enganam. Dentro dos nossos encontros, a gente descobriu a necessidade de falar sobre mulher,
falar sobre a necessidade do direito do trabalhador, falar sobre a mulher nordestina, essa heroína que nem sempre as pessoas ouvem ou têm conhecimento, que aí foi quando a gente descobriu a história da Margarida Maria Alves, que é uma sindicalista, a primeira sindicalista nordestina daqui do país, daqui no Nordeste também, e ela foi brutalmente assassinada. E ela conseguiu, dentro dos trabalhos sindicalistas dela, conseguir que mais de 70 funcionários tivessem carteira assinada através de medidas judiciais que ela colocava contra a empresa na qual as pessoas faziam parte. Olá, eu sou o Ítalo Saldanha. Eu sou Auri Anderson Amaro. Nós fazemos parte do coletivo Inflamável. A gente vai falar um pouco sobre o processo dramatúrgico do espetáculo, que tem o nome provisório de Margarida contra Tanques, né, que é o primeiro trabalho do coletivo, que já surge meio que junto com o coletivo. Durante os nossos primeiros encontros, nós fizemos vários exercícios, jogos, tivemos várias conversas, inclusive criando textos, poesias, músicas, proposições de cena. E aí nisso a gente foi juntando um pouco da ideia de cada um, já dentro dessa perspectiva de falar sobre a mulher nordestina, sobre se inspirar na história da Margarida. Aí houve uma reunião, né, entre eu, Ítalo e Kelly. Aí eles dois ficaram um pouco mais sobre a organização desses textos. A gente ia propondo outros textos e aí foi fazendo um compilado, né? Até que se chegou no texto que é o que vai ficar a peça. A gente tem prezado por esse trabalho em coletivo mesmo, né? Tentando fazer de uma forma com que todos participem de tudo. Então a gente, como o Auri bem disse, partimos de várias questões do processo, de exercícios corporais, de escrita, de reflexão. E aí todo esse material a gente foi de alguma forma transformando ele em texto, né? Então tem contribuição de todos os integrantes, assim. Claro que a gente tem toda uma organização assim. Então eu e Kelly fizemos um trabalho de dramaturgismo, de organizar todos esses textos. Mas o texto é criado coletivamente, assim. Tem escritas de todos os integrantes, de todos os participantes. É um trabalho realmente coletivo. E aí a questão do figurino, do cenário e outras questões, eles foram surgindo também com esses encontros, com as conversas, com a escrita da dramaturgia. E ainda estamos nesse fechamento, né? Quando passar essa pandemia, a gente vai se encaminhar para fechar realmente. Mas nós já temos várias ideias de como, inclusive nas pesquisas individuais de cada ator, das vestimentas, do que seria esse cenário, os acessórios. Oi gente, sou Naldo de Freitas, sou fotógrafo e foi com muita alegria que recebi o convite para participar do coletivo Inflamável, nosso coletivo de artes. Nesse momento nós estamos em processo de pesquisa e montagem do nosso primeiro espetáculo, Margarida contra Tanques. Em uma das nossas pesquisas, eu tive a felicidade de conhecer o Sr. Raimundo Francisco Moreira. O Sr. Raimundo me mostrou como funciona o seu engenho. O seu engenho está em funcionamento desde a década de 40. Ele tem passado de geração em geração. Começou com seus avós, passou por seus pais e agora está com ele e seus irmãos. Esse engenho ele fica em Bom Princípio, no município de Deputado Irapuã Pinheiro, Ceará. Oi gente, o nosso trabalho de Margarida contra Tanques, a nossa pesquisa. Eu estou aqui com o senhor Raimundo Francisco Moreira. Raimundo Francisco Moreira. Só Raimundo, eu queria que o senhor contasse para a gente desde quando começou esse trabalho aqui de moagem. Qual foi o ano? Começou com o seu avô, começou com o seu pai? Rapaz, começaram com meu avô e meu pai. Sim, meus pais, meus tios, né? Mas isso foi na década de 40, eu não sei o ano certo mesmo. Foi na década de 40. Foi. Certo. Aí, mas eu já nasci em 62, eu já vim começar né, até bem de 70, né, pra cá. Mas que eu vim trabalhar mesmo aqui, né? De criança, começou criança aqui? Comecei criança, de carregamento de cana, né? Mas aí negócio de trabalhar no pé de engenho assim, aí é meu irmão que trabalha aqui. Que trabalha aqui na moagem? Aqui no pé de engenho, sabe?
Então tem um pessoal que faz o corte, aí o corte é feito com facão. É. E a roupa que veste para poder fazer? Trabalha de manga comprida. Manga comprida, blusa de manga comprida, luva. Uns que trabalham, tem vezes que não trabalham com luva não. Mas sempre uns trabalham. Chapéu, alguma proteção para o pescoço, orelha? Não. Chapéu mesmo. É do jeito que está aí praticamente. Desse jeito Do mesmo. jeito que está aí. E o facão? É colocado fogo antes na cana, antes de cortar ou não? É cortado mesmo ela sem a queima da palha? Às vezes nós nem queima depois. Depois é que traz. Depois ninguém queima não, assim a palha. A palha, certo. Não, aqui nós não queima para cana. Aí a cana é colocada aqui. Aí o menino vai enfiando, socando e depois rodando, né? O engenho é aqui e é puxado a boi, né? Nessas duas. Como é que é o nome disso aqui? É manivela? Como é? Manjarra, né? Manjarra. Manjarra. Olha o boizão aqui, rapaz. Vai lá. De agosto para setembro nós estamos por aqui, sim. Certo. Aí o senhor faz essa moagem aqui uma vez por ano? Nós sempre faz. Mais ou menos no mês agosto, setembro? Sempre agosto, setembro. Que eu tinha vontade até, mas de nós mudar para junho, que pegava as férias dos meninos, sabe? Férias. Porque os meninos ajudam a gente, né? E estão nas férias, né? A turma que mora na capital? Não, os meus filhos. Que mora, mas tem gente que mora fora do Ceará, né? São Paulo, ajudar, né? Aí assim, quando começa a moagem, são em média quantos trabalhadores? Rapaz, são 2 aqui. 2 aqui e outra gente boa, sabe? Trejando boi, certo? E ali sempre 3, sabe? Agora aqui sempre, às vezes, tem outro que acaba ajudando. Aí começa tipo 5 horas da manhã? Não. É direto, 24 horas? É 12 horas até 5 horas da tarde, eles rodam aqui. De 12 da noite. Da noite. Aí começa meia-noite. 12 horas, 2, 1 hora, assim. Certo. De 12 até 2 horas eles começam. E aí vai até 5 horas da tarde do dia. Os boi rodando. Do boi rodando. E nós pegamos aqui 5 horas, 5 e pouco. Já começa a botar fogo aí. O fogo aí é queimado o que? É madeira normal? É lenha normal? Lenha normal. E lá no roçado lá, como é que é feito o corte lá? São quantos trabalhadores lá? 2 cortando e 4 ou 5 carregando, 3, 4. Assim. Carregando. Aí divide lá para cá, vem em lombo de animal. Certo. Porque tem esses aqui perto, né? Tem esse beijinho aí. E tem Aí aqui é tudo família, eu falo assim, é um negócio bem família, mas se vier algum trabalhador para ajudar vocês vocês pagam a diária, como é que é? Como é que é feito? Nós sempre pagamos a diária. O senhor tem ideia de quanto é a diária? Não, rapaz, na fornalha aí é mais de R$100. R$100 a diária. E no corte de cana, eu não me lembro, eu sei que acho que não sei se era 50, 60 reais, parece que foi. A diária, né? Então a diária... O senhor tem ideia, uma pessoa corta quantos toneladas, quantos quilos de cana? O senhor tem uma ideia assim? Não, quilo eu não sei não. Eles cortam, eles são obrigados a sempre cortar 35 cargas. 35 cargas no lombo de animal? Certo. E burro, né? Burro, animal, isso, burro, certo. Era só isso mesmo. Pois tá, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor, de sair lá do seu roçado, do seu trabalho. Não, mas tá bom. Para a gente conversar aqui um pouquinho, né? Eu volto a repetir, nós estamos fazendo um trabalho lá em Fortaleza, que é uma pesquisa para a montagem de um espetáculo, de uma peça de teatro. Nesse processo de pesquisa, a gente estava vendo as ferramentas que os trabalhadores utilizam no campo, o corte da cana. E aí, eu conversando com meu irmão, o Onésio de Freitas, eu mostrei para ele algumas imagens. E aí a gente conseguiu identificar lá nos resíduos dele pedaços de chapa e madeira. E a gente conseguiu, junto, fazer os facões que a gente vai utilizar em nossa peça. Então, a gente já tinha começado a fazer o levantamento de processo de encenação até que o Covid chegou, né? Mas não paramos, continuamos o processo de falar sobre os personagens, de desenvolver o pensamento sobre a linha estética da qual a gente quer trabalhar. A gente não quer trabalhar com personagens heróis, a gente quer trabalhar com a dialética, com como que esses personagens eles têm. Não é um espetáculo que a gente está querendo fugir do espetáculo maniqueísta, né, onde a gente desenvolve uma complexidade dentro dos personagens, e é isso que a gente vem aprofundando dentro desse trabalho.
E a gente bebe muito de Brecht também, que é uma estética que nos, particularmente enquanto artistas, a gente tem muita identificação, né? E é isso, a gente vai estar aí nesse processo de montagem, nesse aprofundamento, e daqui a um tempo, quando toda essa pandemia passar, a gente vai estar aí apresentando para a cidade esse espetáculo. É isso. E é importante falar também que, assim, a gente tem uma influência muito grande da falta de dinheiro que o grupo tem, assim. Então, nós somos totalmente independentes, nós não temos nenhum edital financiando, nem nada, assim. Nós contamos muito com a ajuda do público, né, o pessoal do Instagram, das redes sociais, que ajudam nas nossas ações para arrecadar dinheiro, às vezes faz até doações, mas nós não temos grana, assim, para montar. Então, a gente trabalha muito, como diz aqui no Ceará, na tora mesmo, assim, na raça. Então parte do que a gente tem em mãos, assim, né? Então é tudo muito manual, muito artesanal mesmo. A gente faz com o que dá, com o que tem. E claro, a gente tem as ideias, tem o campo do ideal que a gente planeja. E aí a gente vai tentando realizar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente tem em mãos ali, que está mais próximo, né? A história da Margarida acontece mais ou menos na década de 70. Nós estamos em 2020. Então, e muitas coisas não mudaram, né? O machismo, como a gente pode ver todos os dias, as mulheres morrem por feminicídio. Ainda existe trabalho escravo. É uma coisa absurda, a gente não imagina, mas ainda existe. Então, apesar da história se passar nos anos 70, ainda acontece hoje em dia. Então, isso foi uma das coisas também que nos indagou e nos deu mais impulso ainda, né, para que a gente trabalhasse com isso.